Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Milênio Envelhecido. Meu nome é Thiago. Hoje eu vou tratar de um tema com vocês que para mim é muito importante e tem se tornado cada vez mais relevante nesse mundo de tarifas, sanções e uma geopolítica complicada, que é a questão da soberania digital, ou independência digital, como queiram chamar. Isso começa basicamente pensando na forma em que a gente armazena os nossos dados, nossas memórias, nossas fotos, nossos documentos, e talvez no sentido de se tornar um pouco menos dependente de serviços externos, de assinaturas, e muitas vezes a gente nem sabe onde estão esses dados, né? A gente manda isso para um serviço na nuvem, usualmente hospedado em um servidor estrangeiro, que a gente não tem controle, e isso fica por aí flutuando. Claro que as empresas grandes oferecem segurança, né? Oferecem uma forma segura de acessar esses dados, não é algo inconveniente se fazer, muito pelo contrário, por isso que muita gente paga, é algo extremamente conveniente, mas a gente tem que pensar que se os nossos dados realmente estão seguros no longo prazo, nesse mundo aí que a cada dia a gente vê uma medida nova sendo tomada por governos estrangeiros que podem sim impactar a gente, né? Numa canetada a gente pode perder acesso aí às nossas fotos, né? Às nossas memórias, e isso é algo que eu quero evitar. E não apenas isso, mas realmente ter controle, saber onde esses dados estão, e não fomentar aí essa máquina enfim, de bombardeamento de anúncios que a gente é exposto quando utilizamos a internet. Então, quanto menos informação essas empresas tiverem sobre mim, eu acho melhor, para mim, pelo menos, para a forma como eu quero lidar com a minha vida digital, digamos assim. Então, o vídeo de hoje basicamente vai falar sobre as medidas que eu tenho tomado aí nas últimas semanas para ter essa soberania digital, que é algo que eu realmente nunca tive, nunca pensei em ter, desde que esses serviços de nuvem ficaram cada vez mais populares, mais baratos. Ainda assim, eles têm um custo. Por exemplo, eu estava pagando cerca de R$ 600 por ano para minha assinatura do Google One, né, que é um serviço que eu posso mandar todos os meus arquivos para lá, por 2 terabytes, o que é algo que não é muito, né? Na verdade, eu estava usando 1 terabyte e, sinceramente, 1 terabyte de 2025 não é quase nada, né? Eu tenho muito mais coisa que, na verdade, nem estava nesse serviço e que atualmente eu estou buscando formas de poder hospedar com um custo menor mas, acima de tudo, com maior segurança, ou com uma segurança quase tão boa, e sem esse medo dos meus dados, por um momento, por uma decisão de algum maluco, eles sejam removidos do acesso que eu tenho direto a esses dados e que possam ser utilizados aí para fomentar propaganda. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui os produtos que eu comprei até o momento. Depois eu vou mostrar direitinho eles em funcionamento e talvez explicar melhor não apenas o custo, mas como eles funcionam e como se comunicam. Basicamente, eu comprei um NAS, que é um Network Attached Storage, um serviço de armazenamento vinculado à rede da Ugreen. A Ugreen é muito conhecida por fabricar cabos de iPhone, carregadores, baterias, enfim, esse tipo de coisa, mas eles entraram realmente com tudo nesse serviço de NAS, nesse mercado de NAS, que era dominado por empresas mais antigas, focadas no mercado corporativo, e a Ugreen chegou aí realmente com um produto extremamente interessante. Ele foi aí iniciado pelo Kickstarter, né, quando fãs basicamente mandam aí o seu dinheiro para possibilitar que um produto seja lançado que talvez não exista no mercado, ou ao menos não nesses termos. Então, basicamente, eles entregaram uma máquina muito boa, assim, ela é muito funcional. Claro que em termos de software ainda tem muito a melhorar, mas o hardware dela é excelente. A gente tem aqui, a minha versão é esse DXP 4800 Plus, que ele vem com 4 BIOS de HD. Para quem não conhece ou não sabe o que é o NAS, ele é basicamente um hub, uma central onde você pode instalar armazenamento, né? No caso, eu estou usando HDs de disco, daqueles antigos, que são típicos para esse tipo de uso, que podem ser utilizados aí 24 horas por dia por vários anos. Mas essa unidade especificamente também tem módulos aí de NVMe para aqueles, enfim, aqueles HDs de estado sólido, né, que você não precisa dos discos rodando. E além disso, você pode usar também SSDs nesse formato aqui de HD de 3,5, acho que é o formato desse tipo de HD. Depois eu vou mostrar como a minha unidade está funcionando, mas você pode armazenar até 136 terabytes aqui nesse servidor.
Você pode, como eu disse, utilizar servidor HDs externos, HDs de disco ou então HDs de estado sólido, né? Além daqueles drivezinhos de NVMe que também podem ser instalados. Ele tem conexões de 10 gigabits e 2,5 gigabits em LAN, ou seja, ele pode realmente funcionar numa velocidade bem rápida. Eu estou usando no momento 2,5, para mim é suficiente, tá? Mas quem realmente precisa de total velocidade, o máximo que pode ser utilizado são 10 gigabits, o que já é uma boa velocidade. Na verdade, uma excelente velocidade, né? 2,5 para mim já é mais do que o suficiente. E ele tem, enfim, diversas modalidades interessantes de proteção de dados, né? Porque se a gente está hospedando algo na nuvem, a gente sabe ao menos que aqueles dados, se o provedor de serviço for realmente confiável, aqueles dados não vão se perder. Então é importante, de fato, que a gente também tenha essa confiabilidade no nosso servidor NAS. Então, por isso que a gente tem aqui um sistema chamado RAID Data Protection, ou seja, você vai usar vários HDs em sequência ou de uma forma combinada para que, se um falhar, o outro poder ainda garantir a integralidade dos seus dados, né? Então, no meu caso, eu estou usando 3 HDs, das 4 BIOS disponíveis, eu estou usando 3, em chamado RAID 5. Depois a gente pode entrar em detalhes sobre cada segmento desse RAID aqui oferece. No caso do RAID 5, eu estou usando 3 HDs e se um deles falhar, eu ainda tenho acesso à minha integralidade dos dados. Então, isso é extremamente interessante. Eu estou usando no momento 3 HDs de 4 terabytes, o que me dá aí um máximo de 7,2 terabytes de uso. Quer dizer, eu não vou conseguir usar os 12 terabytes dos 3 HDs, justamente porque eu preciso ter essa camada de segurança em caso de falha de um deles. Então, é por isso que eu consigo utilizar em torno de 7,2 do total de 12. Ele também tem entradas de SD card para quem usa, enfim, câmera, esse tipo de aparelho, USB-C. Ele tem ainda entradas USB-A, você consegue também ligar HDs externo neles. Ele tem, enfim, depois eu vou mostrar a parte do software, ele tem realmente uma suite de software bem interessante. É acessível também por telefone, ele tem serviços de compartilhamento de arquivo, de backup automático. Então, de fato, é uma solução completa para quem quer substituir aí os seus serviços de nuvem, tá? Esse foi o primeiro NAS que eu comprei, o principal. Ele vai servir realmente não apenas para hospedar os meus arquivos, mas também para hospedar diversos serviços automatizados, que a gente chama de container, né? Tipo, eu instalei como se fosse uma Netflix aqui no meu NAS. Depois eu vou mostrar certinho como isso funciona. Mas ele é realmente uma central de armazenamento de dados e de serviços aí a serem rodados não apenas na rede local, mas também na internet. Eu também acesso o meu servidor, os meus arquivos pela internet. Agora, de nada adianta eu ter um NAS como esse, tão avançado, com 3 HDs ali funcionando em RAID, que isso tem ali já uma camada de segurança interessante. Mas digamos aqui que na minha casa tem uma inundação ou um pico de energia que esse NAS vá para o espaço, não funcione, não apenas o NAS, mas os HDs sejam destruídos por um fogo, por alguma coisa. Você basicamente perdeu todos os seus dados, né? Então não é esse o objetivo da gente quando a gente faz esse tipo de mudança. A gente quer ter uma garantia de que os nossos dados estão não apenas enfim, hospedados de uma forma que ninguém mais tem acesso, mas também que eles estejam seguros caso aquele servidor ou aquele NAS exploda ou vá para o espaço. Então, os nossos dados não podem ir para o espaço. Eu quero manter eles para minhas gerações futuras. Eu tenho filhos, eu quero que meus filhos tenham acesso às fotos que eu tirei deles quando criança para o resto da vida. Então, é importante também pensar numa solução de backup do NAS, porque o NAS por si só não é um sistema de backup. Ele é um sistema que ele consegue garantir a hospedagem, né, a integridade dos seus dados em caso de falha de um HD, mas ele não garante a segurança dos dados em um caso de uma calamidade, digamos assim. Então é por isso que, além desse NAS, eu comprei um segundo NAS mais simples, bem mais simples, muito mais barato, né? O outro NAS em torno de 550 euros. Esse NAS aqui custou 90, eu comprei ele num open box, né? Ele não tem uso, mas ele já foi aberto. Ele não é um NAS que ainda está sendo vendido por lojas, já foi descontinuado a venda dele, mas ele é um NAS ainda que está
sendo suportado, recebendo atualizações pelo fabricante. No caso, não é a Ugreen. O fabricante desse NAS é uma fabricante talvez mais conhecida, chamada a Knapp. Esse modelo é o TS231P3. Ele é um modelo com apenas 2 baias, ao contrário do meu Ugreen, que tem 4. Mas ainda assim, ele é um modelinho que ele oferece coisa interessante, né? Ele tem também aquela saída de rede de 2. Eu vou até mudar aqui, porque está em alemão, vou mudar para inglês. Talvez seja mais fácil para vocês entenderem. Ele tem a saída de 2,5 gigabits, né? Assim como o Ugreen 9, ou seja, em termos de velocidade ele é igualzinho. Agora, ele tem algumas limitações. Então, só tem 2 bytes, isso permite, teoricamente, um espaço, uma capacidade de armazenamento menor. Mas eu, como não vou usar os 186 terabytes inicialmente do Ugreen, o máximo que eu conseguiria aqui deveria ser algo em torno de, digamos que seja metade, digamos que seja 60 terabytes. Já seria mais do que suficiente para mim. Eu estou usando, na verdade, esse NAS como NAS de backup só com um HD. Eu só estou com um HD aqui, de 4 terabytes, comparado aos 12 ou aos 7.2, né, que eu consigo utilizar no meu outro NAS. Eu estou com 4 nesse aqui, porque eu só vou realmente fazer o backup de documentos e fotos. Quer dizer, todos os outros aplicativos, ou containers, ou enfim, dados que estão no meu NAS principal, que não são essenciais para mim, em caso de uma falha extrema, eu não vou jogar para esse NAS. Realmente esse NAS é só para fazer o backup das fotos e documentos. Ele tem, em termos de especificações, um processador um pouco mais, digamos assim, limitado em comparação ao NAS da Ugreen. O NAS da Ugreen tem um processador Celeron 12ª geração, né, com 5 cores e, na verdade, com 5 cores e 6 threads, ou seja, ele tem um thread a mais. É um processador 64 bits, enquanto esse NAS da Knapp, ele tem um CPU de 32 bits, né? Isso, um CPU ARM. Então não é a mesma plataforma, mas isso não impede que eles se conversem, entendeu? É só uma limitação para o software que eu venha a instalar nesse NAS da Knapp. Então, talvez se eu quisesse usar ele como meu NAS principal, possivelmente não poderia instalar todos os containers que eu estou instalando no meu NAS da Ugreen. Mas, basicamente, ele é um NAS de backup. Então, eu vou ter, por um lado, o servidor, o NAS da Ugreen, com todos os meus arquivos e fotos atuais, sendo aí recebendo, né, diretamente no meu telefone. Quando eu tiro uma foto, essa foto vai para o NAS da Ugreen, e eu tenho do outro lado o NAS da Knapp recebendo os arquivos da Ugreen. Ou seja, eu não quero que essa seja uma via de mão dupla. Eu quero receber no NAS secundário os arquivos, mas eu não quero enviar do NAS secundário para o NAS primário arquivos, porque eu quero que o meu NAS primário seja realmente, digamos assim, a fonte da verdade, né? Então, essa é uma introdução, enfim, dos aparelhos e da minha estratégia inicial para manter a independência, a soberania dos meus dados. E agora eu vou mostrar para vocês esses servidores NAS em utilização. Eles já estão aqui instalados aqui atrás e eu vou mostrar para vocês como eles estão funcionando. Pessoal, comprometido, aqui estão os 2 NAS em funcionamento. Aqui na esquerda eu tenho o NAS da Ugreen. Ele é todo de metal, ele tem, como eu disse, as 4 BIOS HDs. No momento eu estou usando as BIOS 1, 2 e 3. Aqui na frente tem as entradas, atrás ele tem mais entradas, eu não vou mostrar agora, mas você tem lá a entrada HDMI. Se tiver algum tipo de problema, não conseguir acessar o seu NAS remotamente, você pode ligar um monitor ou uma TV no NAS e você consegue acessar um console de emergência, digamos assim. Além disso, você também pode ligar o NAS numa televisão e consumir a mídia, né? Fotos, vídeos do NAS, ainda que a forma ideal de se fazer isso seja através de um aplicativo, de um container, enfim, através da rede, né? Mas também é possível fazer a ligação via HDMI. Ele é relativamente barulhento, porque eu estou com 3 HDs instalados que estão rodando aí o tempo inteiro. Talvez vocês consigam ouvir os HDs trabalhando. No momento eles não estão sendo extremamente demandados, então por isso que está um pouco mais silencioso do que o usual. Os LEDs aqui estão simplesmente demonstrando que tem conectividade de rede, o primeiro LED, e os demais dizendo que estão mostrando que os HDs estão em funcionamento, 3 HDs, né? Teria um quarto LED, um quinto LED, mas ele está apagado porque não tem nenhum
HD instalado na Baia 4. Eu estou muito satisfeito com esse equipamento. Depois eu posso mostrar em um outro vídeo o software da Ugreen, que é muito bom. Tá? Ainda tem, talvez, alguns pontos que tem que melhorar, mas ele está realmente bem interessante de ser utilizado já. Então, essa foi uma compra muito boa, no meu entender, para quem deseja ter esse tipo de independência digital dos seus dados, né? E aqui, do lado direito, eu tenho o NAS de backup. Ele não vai ficar na minha casa, evidentemente eu comentei que se tiver algum tipo de problema aqui, um fogo, um incêndio, enfim, uma inundação, não faz sentido nenhum você deixar os dois aparelhos um ao lado do outro. Eu vou levar ele para casa da minha mãe, mas por enquanto ele está aqui apenas para eu fazer essa sincronização inicial de dados e, enfim, colocar ele para rodar. Como eu disse, ele é um NAS um pouco mais limitado, né? Bem mais limitado. Ele tem um processador ARM de 32 bits comparado aqui a um processador da Intel de 12, da 12ª geração de 64 bits, o que é um processador muito mais atual. Realmente você consegue aí uma vasta gama de aplicativos instaláveis, ao contrário desse aqui, que eu já pude ver que às vezes a gente tem que achar umas soluções mais criativas, né, para instalar algumas funcionalidades. Mas, para o objetivo inicial, ele é perfeito. Quer dizer, eu paguei em torno de 550 euros nesse NAS novo. Esse aqui eu paguei 90, ou seja, muito mais barato. Ele também está novo, basicamente sem uso. E eu coloquei só um HD de 4 terabytes, né, como eu disse anteriormente, nesse NAS. Ele está fazendo basicamente uma sincronização. Se eu mandar uma foto para cá, ele vai ser enviado para cá, mas a sincronização é só desse para esse, né? Esse aqui, se eu modificar, apagar alguma coisa nesse, ele não vai influenciar o meu NAS principal. Então, basicamente, essa é a minha solução para realmente dar um kickstart, digamos assim, nessa independência digital e ter um maior controle dos meus dados. Bom, pessoal, a ideia hoje foi mostrar basicamente o racional por trás desse pequeno investimento que eu fiz. Essas duas máquinas me custaram em torno de 1.000 euros, comprei na Europa. Então, o racional por trás desse pequeno investimento, mas também o objetivo, né, que eu quero alcançar com a minha própria infraestrutura, não depender de serviços estrangeiros, de terceiros, para ter acesso aos meus dados, seja agora, seja daqui a 20 anos. Então, eu quero garantir essa segurança de bens imateriais, que muitas vezes não têm valor financeiro evidente, mas tem sim um valor imaterial muito grande, seja para mim, seja para meus filhos, enfim, meus descendentes. Então, esse foi o motivo pelo qual eu optei por fazer esse pequeno investimento. Eu também mostrei para vocês aí, basicamente, a configuração, né, como eles estão operando, enfim, a parte do hardware. Mas para mim, o mais interessante dessa aventura até então tem sido o software. Eu posso fazer com essas maquininhas. Isso eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo, compartilhar os sistemas de ambas as máquinas e também o que eu estou rodando, os containers, né? Para quem nunca ouviu falar de containers, não são containers de navios, são basicamente pequenos pedaços, pequenos serviços que rodam de forma independente do sistema operacional, consomem muito pouco armazenamento, muito pouca memória RAM e rodam de uma forma muito eficiente, podem ser administrados pelo seu celular. Então, eu não posso esperar para mostrar isso para vocês, espero que vocês estejam comigo quando esse vídeo sair, tá bom? Muito obrigado pelo tempo de vocês e até a próxima.